Olá, eu sou Ana Amélia Azevedo e você está sintonizado no TV TST, o programa que leva até a sua casa tudo que é notícia no Tribunal Superior do Trabalho. Veja onde e como atua o biólogo. Esclareça suas dúvidas sobre faltas ao trabalho. Conciliação, uma prática simples e que tem ajudado a desafogar os tribunais. Tudo isso e muito mais no TV TST de hoje, que está só começando. E para começar o programa bem informado, vamos aos destaques da semana no Tribunal Superior do Trabalho. Porte e arma de fogo não garante adicional de periculosidade. Essa é a decisão dos ministros da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho ao analisar o recurso de um vigilante que procurou a Justiça para pedir o benefício, já que ele era obrigado pela empresa a usar uma arma durante o serviço. Para os ministros, o adicional de periculosidade é concedido por causa da exposição do trabalhador a situações de riscos e não pelo fato dele portar uma arma. Em Belo Horizonte, uma auxiliar de enfermagem denunciou o hospital onde trabalhava. Ela fazia escala de 12 por 36, mas quando o expediente caía no feriado, não recebia nada a mais por isso. O caso chegou ao TST, que baseou-se na súmula 444 do tribunal para julgar o caso. De acordo com a súmula, quem faz esse tipo de jornada tem direito à remuneração em dobro. Uma concursada em São Lourenço, nomeada por ordem judicial um ano depois da homologação do concurso, recorreu à Justiça para receber os salários referentes ao período em que esperou pela nomeação. Ela usou como base o artigo 5º da Constituição Federal, mas no entendimento do TST, o argumento não se aplica a esse caso. Para os ministros do tribunal, o servidor só tem direito ao salário a partir da posse e exercício do cargo público. A decisão foi unânime. Uma profissão antiga, mas que só na década de 70 foi regulamentada. Veja agora na reportagem de Luciana Colares, onde e como atua o profissional que lida com a vida, o biólogo. A profissão foi regulamentada em 1979, mas os registros de biólogos são muito mais antigos. O primeiro ser que bolou, projetou um sistema de transferência de fauna por alagamento foi Noé, né? Um planejamento de transferência de animais. Os homens primitivos, os homens primordiais, eles precisavam estudar a natureza, estudar os fenômenos que acontecem na natureza, para a sua sobrevivência. A gente vê relatos, quando a gente vai estudar na escola, a história da Grécia, etc., a gente vê aqueles pensadores visualizando os fenômenos da natureza e eles faziam aquela época que hoje os biólogos e outros profissionais fazem. Será que é por isso, então, que o profissional vê a biologia como algo que vai além da profissão? Desde pequeno você tem aquela coisa dentro de você que te faz gostar do mundo, te faz gostar da vida, dos bichinhos, das plantinhas e de tudo. Te faz gostar de ser quem você é e você, quando você cresce, você descobre que você é biólogo. A biologia é a ciência que estuda e investiga a vida. Na faculdade, o biólogo decide se vai seguir a carreira acadêmica quando opta pelo curso de licenciatura. Mas se a opção é pelo bacharelado, um leque com muitas opções é aberto. São 46 áreas de atuação em meio ambiente e biodiversidade, 25 opções na área da saúde e 16 em biotecnologia e produção. Quando a gente começa a analisar os números dos cursos de biologia de 10 anos atrás para agora, a gente vê um crescimento, sobretudo em universidades particulares. Então, isso daí leva a gente a acreditar que a profissão continua existindo demanda, então a gente espera que o mercado esteja absorvendo esse profissional. Um local onde os biólogos atuam e que não parece tão comum aos nossos olhos é aqui, Instituto de Criminalística da Polícia. Um dos cursos que habilita o candidato para ser um perito criminal é o de biologia. E a gente vai conhecer agora um pouquinho do que eles fazem ali.
Entre os peritos, há profissionais de outras áreas, como engenheiros e químicos, por exemplo, e todos fazem de tudo. Mas as especificidades de cada formação são fundamentais na hora de desvendar o caso em que a perícia é necessária. E biologia pode envolver análise de DNA, bioquímica e exames com abordagens sistemáticas e ecológicas nos casos de crimes ambientais. Os biólogos, em princípio, aqueles têm como área de atuação na Polícia Civil o laboratório, a seção de perícia e análises laboratoriais, onde nós estamos, que vai fazer o trabalho de identificação de drogas, de identificação de vestígios biológicos, incluindo aí pelos, espermatozoides, sangue. Atuam biólogos, peritos criminais também na área do Instituto de DNA. E nós temos uma seção aí de crimes ambientais também. E, obviamente, que ali os biólogos têm um papel importante também na identificação de espécies vegetais e animais. Com 19 anos de profissão e doutorado, o perito Gustavo Dalton já participou de investigações que tiveram repercussão nacional e onde a presença de um perito biólogo foi determinante para a conclusão do trabalho. Certas coisas, como essa parte ambiental, a parte de DNA, que o biólogo acho que é o profissional com a formação acadêmica mais adequada para esse tipo de trabalho. Então, é importante que você tenha essas pessoas com a capacidade de se deparar com problemas na hora da análise pericial e saber ter um background para resolvê-los, né? Então, acho que o biólogo aí faria muita falta se não tivesse entre as profissões contempladas pela profissão de perito criminal. Thaís acaba de terminar os estudos. A euforia de ter uma profissão depois de 4 anos da faculdade se mistura agora com a ansiedade de enfrentar o mercado de trabalho e decidir qual caminho seguir, mas com a certeza de que vai colocar em prática uma paixão. Você conseguir seguir a carreira de bióloga, conseguir ser bióloga, como eu sonhei desde pequenininha, como eu sou desde pequenininha e conseguir ser feliz nessa área. Para alguns biólogos, o laboratório é o ambiente de trabalho, mas para outros, a natureza ganha ares de escritório. Mas uma coisa é certa, quando o assunto é a preservação do meio ambiente, a atuação desse profissional é fundamental. Abrir a torneira é tão simples que às vezes a gente até se esquece de que para chegar até aqui, a água passa por uma série de análises e tratamentos. E por trás desses estudos também estão alguns biólogos. É um trabalho muito sério, porque se alguma coisa der errado, imagine, a saúde de uma cidade inteirinha pode ser comprometida. Bruno trabalha na Companhia de Abastecimento do Distrito Federal. É um biólogo de laboratório. Usa jaleco e microscópio. Ele analisa amostras de águas das nascentes constantemente e tem nas mãos e nos olhos uma responsabilidade enorme. Os biólogos do laboratório, a gente trabalha basicamente no monitoramento da qualidade da água. Então, toda a água que é distribuída para a população, ela passa por um controle de qualidade. E esse controle de qualidade, ele envolve, dentre os profissionais que estão envolvidos nesse trabalho, o biólogo também é uma parte fundamental. Os instrumentos de trabalho de um biólogo vão desde o lápis e o papel até os aparelhos mais sofisticados e precisos que existem. E o segredo da profissão é não parar de estudar, garantia de quem entende do assunto. Para ser um bom biólogo, além da vontade, é o conhecimento, né? Essa constante pesquisar, o constante investigar, ver fenômenos que outras pessoas, que passa desapercebida aos olhos de outras pessoas, por exemplo. Em tempos de aquecimento global e em que se percebe uma maior consciência quando o assunto é a preservação do meio ambiente, a presença dos biólogos é essencial e o tema tem absorvido muitos profissionais. Afinal, eles são capazes de promover o desenvolvimento sustentável, ou seja, a manutenção dos recursos naturais, permitindo o crescimento da economia. Nós vivemos agora num planeta, né, em que a presença do biólogo se faz importante junto com outros
profissionais da área para ver a questão de saúde, a questão de áreas de sustentabilidade. Então, o biólogo ele trabalha nessa área de formação e de socialização desses conhecimentos gerados aqui na academia. A biologia está presente em praticamente tudo. E numa coisa, todos os profissionais concordam. Ser biólogo é também uma maneira de responder a muitas questões, de resolver algumas inquietações e de tentar encontrar muitas soluções. O biólogo, naturalmente, ele é curioso. E aí acho que todas as pessoas passam por uma fase curiosa da vida ou ficam curiosas a vida inteira. E com aquela curiosidade de como é a vida, como é o meu corpo humano, como são os animais. Então essa curiosidade acho que desperta o biólogo em todos nós. De qualquer parte do país, você pode entrar em contato e tirar as dúvidas sobre a Justiça do Trabalho. O lugar é aqui. O Acílio Simão de Brasília tem algumas perguntas sobre faltas ao trabalho. Quando as faltas ao trabalho podem ser justificadas? São faltas justificadas as ausências do empregado ao trabalho que não acarretam a perda da remuneração do período. As faltas ao trabalho podem ser justificadas no caso de morte de ascendente, descendente ou cônjuge, nascimento de filho, casamento, demais casos previstos em lei e previstos em convenções coletivas de trabalho, e comparecimento a serviço militar, eleitoral e comparecimento à justiça. É permitido faltar ao trabalho para levar o filho ao médico. Inexiste na legislação trabalhista regra que abone as faltas de empregado que se ausenta para levar o filho ao médico, salvo somente se tiver cláusula no acordo coletivo ou convenção coletiva. Não é permitido ao trabalho, pela legislação, para levar o filho ao médico. Existe sim um precedente normativo do TST 95 que admitiu, excepcionalmente, essa falta injustificada ao trabalho para levar o filho ao médico. Mas o empregador não está obrigado por lei a abonar esta falta. O empregado que possui faltas injustificadas perde o direito a férias. Em caso de faltas injustificadas no período aquisitivo, os dias de férias do empregado podem diminuir. As férias são descontadas a partir da sexta falta injustificada no mesmo ano, gradualmente até 32 faltas, quando o empregado então vai ter direito a somente 12 dias de férias, e a partir da 33ª falta, o empregado perde o direito de férias. Faça como o Acílio e mande a sua dúvida para nós. O caminho é o e-mail tv@tst.jus.br. No próximo bloco tem julgamento no TST. Não perca, em 1 minuto. Até já! Prazo judicial é o assunto da súmula número 1 do TST. Veja o que ela diz. A súmula número 1 do TST diz: quando a intimação tiver lugar na sexta-feira ou a publicação com efeito de intimação for feita nesse dia, o prazo judicial será contado da segunda-feira imediata, inclusive, salvo se não houver expediente, caso em que fluirá no dia útil que se seguir. Inicialmente, essa súmula, ela tem a exegese dela é de 69. Uma época, ela foi editada como súmula em 2003, mas vem decidida dessa forma desde 69. Naquela época, o processo ele era todo físico. A quantidade de demanda era muito grande, então, se o acordo é publicado na sexta-feira, ocorreria que o advogado que quisesse ter acesso aos autos não conseguia ter acesso na sexta-feira. Então eles já colocaram, não, tem essa segurança, esse prazo elastecido, para na segunda-feira o advogado já conseguir ter os autos à mão no dia que inicia a contagem do prazo.
Então ela acaba sendo benéfica, porque não tem esse tempo, né? E ela interfere também quando você for protocolizar um recurso. O recurso, se for protocolizado antes da publicação, ele é um recurso prematuro, então enseja a intempestividade. Por isso que ela tem que, a observância, ela é benéfica para o advogado. E vamos ao julgamento de destaque no Tribunal Superior do Trabalho. Entenda o caso na reportagem. Uma mulher sem inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil tentou se passar por advogada, mas a farsa foi descoberta. A falsa advogada chegou a ganhar uma ação trabalhista contra uma empresa de engenharia do estado de São Paulo para provar o vínculo de trabalho de um funcionário que já morreu. A empresa de engenharia recorreu ao TST para anular a decisão, mas durante o trâmite do processo no tribunal, a Corregedoria do Regional de Campinas descobriu que a dita advogada não tem inscrição na OAB. E no julgamento, na seção especializada em dissídios individuais, a farsa foi revelada pelo advogado da empresa de engenharia. Por maioria de votos, os ministros decidiram anular todos os atos do processo. Para o ministro Vieira de Melo Filho, como a defesa é de uma falsa advogada, sequer existe ato processual. O ministro também considera a atitude da mulher como crime de falsidade ideológica, de exercício irregular da profissão. Agora, o caso volta para o TRT da 15ª Região, que vai tomar providências sobre a situação. Veja agora como foi a decisão dos ministros do TST. Relator excelentíssimo senhor ministro Renato Lacerda Paiva, embargo sem recurso de revista 22.100 de 2002. Vista em mesa concedida, sua excelência. Ministro Renato. Senhor presidente, esse caso é particularíssimo, né? Foge completamente da nossa rotina. O que ocorreu nesse processo? Em 14 de nove de 2005, o ministro Ives, relator, não conheceu do recurso de revista. Em 13 de 10 de 2005, foi interposto ED sobre matéria de fundo e julgado em 16 de 11 de 2005. Os primeiros embargos, atacando exatamente aquele primeiro acordo, foram interpostos em 20 de fevereiro de 2006, que é esse que eu examinei agora. Consta nos autos, a folhas 366, que em 20 de março de 2006, a corregedora da 15ª Região informa que foi, parece-me que, instaurado um procedimento administrativo e se constatou que os advogados Israel e Ivone não eram inscritos na OAB. Isso foi em 20 de março de 2006, portanto, após a interposição dos primeiros embargos. Ou melhor, isso foi em 20 de 10 de 2005. Em 20 de 3 de 2006, a reclamada manifestou-se sobre esses documentos e provocou o reexame da matéria pelo ministro Ives Ator. Sua Excelência, o ministro Ives, em 7 de abril de 2006, proferiu despacho no sentido de que já havia exaurida a prestação adicional na turma e, portanto, nada poderia decidir, mas, em razão deste fato novo, devolveu prazo para novo recurso. Os segundos embargos vieram em 10 de maio de 2006, e esse embargos, na verdade, ele renova a matéria posta nos primeiros embargos e traz há uma referência ao artigo 4º, parece que do Código de Processo, e atacando exatamente esse aspecto de que, efetivamente, a regularidade a repressão processual do reclamante fora irregular desde o recurso ordinário. Eu, naturalmente, examinei apenas os primeiros embargos, não examinei o segundo,
E, na verdade, em relação ao segundo, eu tenho um enorme dificuldade, porque eu não tenho o que reexaminar. Não foi objeto de acórdão. O despacho do ministro Ives foi apenas no sentido de que havia exaurimento da prestação judicial. Então, sob essa ótica processual, eu teria que, a meu juízo, que manter a minha decisão no sentido de não conhecer nem do primeiro nem do segundo. Agora, a questão que fica é a seguinte: se tratando de uma nulidade desta grandeza, eu estaria cindido o seu exame via embargos, ou poderia apreciar por provocação da parte, sem observar esses requisitos? É essa questão que fica. Eu tenho muita dúvida, em instância extraordinária, decretar a nulidade do processo a partir de uma informação inconteste, sem, inclusive, observar a regra do artigo 13 do Código de Processo, que permite até que a parte venha, através de advogado regularmente constituído nos autos, ratificar os atos. Há alguns acordos, eu verifiquei aqui, que não admitem essa providência em instância extraordinária, nem nessa hipótese. Outros admitem. Mas, senhores ministros, então, eu vou colocando a grande dificuldade que nós temos neste caso, eu vou manter o meu voto no sentido de não conhecer nem do primeiro, nem do segundo, e remeter essa discussão toda por uma ação rescisória. Mas fico, naturalmente, aberto a argumentos dos meus ilustres pares, que, se entenderem que nós podemos superar e decretar a nulidade, podemos reexaminar. Mas, em princípio, esta é o meu voto. Então, o recurso subscrito pela advogada, que não era advogada, não foi conhecido? Não, na verdade, ao contrário. O que o embargante pretende agora é que o processo seja anulado desde o recurso. Desde o início. Eu consulto os ministros. Há divergência? Presidente. Ministro Vieira de Mello. O ministro Renato fez um relato histórico do encaminhamento desse processo. A questão não é fácil, considerando a natureza dos embargos à SDI. A meu juízo, um problema se instalou na turma, porque quando se alegou a inexistência do ato processual praticado no tribunal, a turma poderia ter conhecido e chamado feito à ordem, porque é fato novo. Nós estamos com um problema porque é um fato novo. E foi dito que, em 20... A manifestação da corregedora é de 20/10/2006, que deu ciência à instância extraordinária. O julgamento dos EDs... 2005, isso. 2005. O julgamento do processo, seguindo o raciocínio de vocês, é 14/9/2005, na turma. Até aí não se tinha conhecimento do fato. Em 13/10, foram julgados os EDs, de 2005. A notícia da corregedora vem em 20/10/2005, depois dos primeiros EDs. Depois dos primeiros EDs. E aí, na verdade, esse fato se provocaria como um ED, para que a turma se manifestasse. Porque o recurso de embargos não admite por violação de lei, porque é um recurso posterior. Mas aqui não se trata de uma nulidade relativa, é uma nulidade absoluta. Nós estamos praticando uma série de atos processuais sobre um ato processual que não existiu e declaradamente não existe. Ainda que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça cogite de que as questões de ordem pública relativas às condições da ação ou dos pressupostos processuais possam ser avaliadas depois de admitido o recurso por qualquer um dos seus temas, hoje já se chegou a essa interpretação, aqui nós temos uma situação diversa, temos um fato novo, que se deu entre
o término do julgamento na turma e a interposição dos embargos para a STI. O fato é novo. Por óbvio, então, ou a turma teria se manifestado, ou então deverá se manifestar a STI, porque o fato é novo. A parte realmente não tem defesa, ou uma ou outra. Então, nós agora estamos diante de uma circunstância excepcional, excepcionalíssima, a meu juízo. Porque se a turma disse, olha, eu esgotei, não posso falar, porque veio depois do julgamento dos embargos, ele remeteu o conhecimento do fato novo para a STI. Então, acho que aqui deveríamos tomar uma providência e evitar uma série de dilações processuais ou novas ações, no sentido de validar, ainda que a solução não seja a mais ortodoxa, ou nem a menos ortodoxa, ou seja, a mais excepcional deverá sê-lo. Porque o que nós vamos fazer? Há alguma controvérsia com relação à inexistência da condição de advogada desses supostos procuradores? Parece que não. Parece que não há. Agora, em que momento, então, se fará o conhecimento do fato novo? É fato novo. Acho que isso também me parece inconteste. É fato novo. Se é fato novo, em um dado momento, aquele que primeiro conhecer deverá se manifestar. Como a turma disse que tinha se esgotado, então é a STI. A STI deverá dizer o que vai acontecer. Porque conheceu-se de um recurso no Tribunal Regional, deu-se provimento, não foi conhecido no TST, e nós vamos remeter para uma ação rescisória. Que, em tese, tecnicamente, das soluções ortodoxas, essa seria viável. Mas é recomendável? Eu também acho que a prática de todos esses atos, convalidando uma situação de crime, de falsidade ideológica, exercício irregular da profissão, já pacificado? Eu penso que não, penso que deveríamos, de uma forma excepcional, conhecer daqui por esse requisito e anular tudo, anular todos os atos processuais a partir de então, desde que verificada a denúncia. Senhor presidente, pela ordem, como eu vou tomar voto, sim, então, para ordenar. Um esclarecimento, senhor presidente. Como eu compulsei os autos agora e fui o relator do acordo embargado, na verdade, o que ocorreu é que a informação de que haveria essa petição e haveria essa manifestação da corregedora regional, mandando essa informação, foi efetivamente depois que já tinha esgotado a prestação judicial pela turma. Agora, o que me chama a atenção, senhor presidente, é a matéria ser trazida só na tribuna. Porque os embargos, quer dizer, depois dessa informação, o que eu fiz? Eu abri vista às partes para pelo menos se pronunciarem sobre esses documentos. Depois de abrir vista, já reconhecer que não podia já discutir a matéria, mas pelo menos que houvesse a manifestação sobre a petição. Então, não veio nada, nos embargos não se traz nada e se traz só da tribuna. Então, o que me chama a atenção é, nos próprios embargos que foram posteriores a tudo isso que está registrado, não trazem nada. Ninguém levanta nada. Pois não, senhor presidente. Está vendo, presidente, para... Sim, presidente. É que nós estamos, presidente. Ministro Brito Pereira, eu vou ouvir primeiro o relator, logo a seguir você. Esclarecimento de fato. Nos segundos embargos, de 10 de maio de 2006, o recorrente reitera os fundamentos do anterior e combate, traz essa matéria nos segundos embargos. Esses embargos foram 10 de 5 de 2006. E a primeira manifestação dele, provocando o relator da turma, foi em 20 de 3 de 2006. Portanto, ele provocou... houve o despacho em 7 de 4 de 2006, e aí ele entra com segundos embargos, reiterando o primeiro e alegando esse aspecto. Embargos à STI? Não. Ou embargos de declaração? Não, embargos para a STI. Ele, na verdade, entrou com segundos embargos, na verdade, trazendo à discussão esse fato novo, que não havia sido objeto de exame pela turma. Tem que examinar a questão. Essa questão, perdão, é esta questão que eu coloquei. Quer dizer, a questão é, podemos, a rigor de ofício,
ou por provocação, mas é uma matéria que foge à técnica dos embargos, porque eles sequer estão sendo conhecidos. Aliás, essa matéria sequer foi examinada. Então, é só essa questão, como colocou o ministro. Presidente, só para contribuir, eu não vou falar do passado, porque, em verdade, o ilustre relator na turma entendeu que havia esgotado a sua jurisdição, mas abriu vista, abrindo novo prazo para embargos. A parte não tem culpa disso. Se a parte aceitou e interpôs novos embargos. Acontece o seguinte, que se aqui nós ainda não estamos examinando os embargos, nós estamos em sede de questão de ordem, que poderia ter sido resolvida na turma. Como lembrou bem o ministro Vieira de Mello, a turma já havia esgotado, teoricamente sim, mas foi em razão da decisão, aliás, foi na tramitação do feito ainda na turma, que esse fato novo chegou. Penso que poderia, mas não foi, então não se vai falar mais disso. Vamos falar de hoje. A questão de ordem é o que está em apreciação. E essa questão de ordem não se submete aos estreitos limites inscritos no artigo 894, parágrafo 2º, inciso 2º, data vênia. Para mim, e data vênia, nós estamos diante de uma questão de ordem e estamos diante da regra de que a decisão tem que refletir o momento processual em que ela é proferida. Isso é o que se extrai, como se sabe, do artigo 462 do CPC. Por isso, eu examino como questão de ordem, porque a parte trouxe, essa é a primeira oportunidade que se submete esses dados, esses fatos, e eles são novos mesmo, estritamente novos, examino. E se tiver que declarar a nulidade dos atos decisórios a partir do julgamento do recurso mal interposto ou subscrito por alguém que não é advogado e não é a parte, é verdade. Declaro, exatamente. Declarar inexistência. Vou... Então, parece que nós não estamos jungidos ainda ao inciso 2º do 894. É verdade. Eu aqui apresento aqui uma sugestão que o nosso ilustre doutor Rogério, ilustre procurador do trabalho, está aqui a apresentar. Sabe se poderíamos agora abrir prazo para que a parte se entendesse, formulasse um incidente de falsidade? Senhora presidente. Seria melhor. Senhora presidente. Sim. Te perdoe, eu vou aguardar. Não, é só isso, só essa sugestão, relator. Pois não. Senhora presidente, apenas na mesma linha dos ilustres pares que me antecederam, o ministro Vieira e o ministro Brito Pereira, nós estamos em sede de recursos de embargos interpostos anteriormente à edição da Lei 11.496 de 2007. Logo, não estamos jungidos à demonstração de dissenso jurisprudencial. O eminente relator ressalta, em relação ao primeiro recurso de embargos, que não houve arguição de violação do 896 da CLT. Acontece que a informação enviada pela Corregedoria do Tribunal Regional e recebida pelo Tribunal foi encaminhada aos autos em outubro de 2005, antes do julgamento dos embargos de declaração. Quer me parecer que caberia, de fato, como foi ressaltado, à turma, de ofício, independente de provocação da parte, suspender a tramitação do feito, não é? E reconhecendo a impossibilidade de seu prosseguimento pelos fatos relatados, adotará as providências cabíveis. Há um segundo recurso de embargos, porque se abriu o prazo. Prazo aberto para essa finalidade, em que se argue violação do artigo 4º do Estatuto do Advogado. A única diferença em relação ao procedimento ortodoxo nesse processo é que nós estaríamos considerando desnecessária a invocação do 896 da CLT. E é mesmo. Porque aqui não estamos discutindo pressuposto de admissibilidade recursal. Estamos discutindo uma nulidade absoluta, informada nos autos pela autoridade judicial. Penso que
nessas circunstâncias, talvez tenhamos um caminho que possa ser trilhado, não é, para autorizar o conhecimento dos embargos por violação do artigo 4º da lei do Estatuto do Advogado, considerando que a turma informada deveria ter adotado esse procedimento. E por isso que não se violou 896. Não havendo cogitar em violação do artigo 896 da CLT. Não sei se os ilustres pares considerariam razoável solução dessa natureza para atender a um caso que efetivamente é absolutamente peculiar. Bom, então eu tomo votos. O ministro relator mantém o voto, não conhecendo dos embargos. O ministro, quem que vai abrir divergência? Sim. Senhor presidente, eu até preferia que o ministro Felipe redigisse o acordo, porque Sua Excelência colocou bem a tese. Eu teria um pouco de dificuldade de redigir. Eu não tenho... Até acataria a proposta, mas teria dificuldade de concatenar todo esse fundamento. Você quer pedir vista? Então, pra... Não, presidente, eu abro vista mesmo. Eu abro divergência, desculpe. É porque me parece, na cronologia agora explicitada pelo ministro Lélio, ficou bem claro. Ou a turma se manifestava sobre o fato novo, ou não. Como ela abre o prazo e remete para a SDI, eu não posso invocar o 896 como obstáculo, porque o fato novo foi trasladado para a sessão da STI, para o exame da sessão. Daí porque a violação se dá direto ao quarto, porque é uma questão de ordem pública, insanável. E por isso eu abro a divergência, conheço por violação do artigo 4º, agradecendo os escolhas do ministro Lélio, dou provimento e anulo todos os atos praticados a partir do ato inquinado de nulo, que é o recurso ordinário do reclamar, da parte. Vossa por inexistente. Todos os demais atos. Por violação. Do artigo 4º da Lei 8.906. Por violação do artigo 4º da Lei. E devolvo os autos ao tribunal. 8.906, que é o estatuto, né, da OAB. Do estatuto da OAB. E dá provimento para anular. Para anular todos os atos processuais praticados a partir do ato de folhas, e aí eu não tenho os autos. Não abre nada, não. Para anular os atos praticados a partir da interposição do recurso ordinário. Por quem não tem a inscrição na ordem. Presidente, eu ainda ia mais longe. Declaro, desde logo, o trânsito em julgado da sentença de primeiro grau. Da sentença. Declaro o trânsito em julgado da sentença. Presidente, eu estou declarando a nulidade de todos os atos praticados a partir da interposição do recurso. Agora, devolvo ao tribunal. O tribunal deverá adotar as providências necessárias. Eu não sei aí se vai reabrir a intimação dos reclamantes, se vai devolver, entender, transitar em julgado, isso tudo vai partir. O primeiro ato que ela praticou indicando uma OAB que não era real foi no recurso ordinário. Eu consulto se algum ministro acompanha a divergência. Eu acompanho, presidente, a divergência. Pedindo eu relator. estou fazendo isso porque nós temos várias preferências, temos um compromisso e temos as planilhas para julgar. Eu estou respondendo que eu acompanho a divergência. Foi a pergunta que Vossa Excelência fez. Eu acompanho a divergência, só que eu iria mais longe como o ministro Brito Pereira. Na verdade, se o acórdão, se a decisão foi... Nós vamos mandar para o regional, total, eu acho que não. Então, eu posso proclamar? Fica vencido o ministro relator? Presidente, eu sequer vou juntar a declaração de voto. Perfeito. Só fica vencido para não assumir a autoria do acórdão. Para a tranquilidade do colegiado, quando prolatar o acordo, obviamente ele está sujeito à interposição de embargos e aí, de declaração. Se houver alguma dúvida, nós poderíamos solvê-la aí. Não tem dúvida. Então, eu proclamo que a sessão... Pela ordem, senhora presidente, pela ordem... Ministro... com todas as vênias, me preocupa o seguinte: nós estamos declarando que os reclamantes não estão representados por advogados.
ou seja, são reclamantes e eles não podem atuar pessoalmente na instância extraordinária. Não me tranquiliza a possibilidade deles entrarem com embargo de declaração, para que isso seja dirimido, conforme o eminente ministro Luiz Felipe sugeriu. Porque, nesse caso específico, eles estão sem representação. É isso que estamos dizendo, né? Eu não sei se o dispositivo, acho que seria melhor estudarmos melhor o dispositivo. Quem sabe pede vista em mesa ou vista regimental? Porque quer me parecer o seguinte, que essa preocupação justificada do ministro do Alberto Pimenta seria contornada mediante a determinação de intimação pessoal dos reclamantes do teor dessa decisão. Se eles quiserem, mas eles têm que constituir advogado, eles não podem embargar. Lógico. Então, eu proclamo que, por maioria, vencido o ministro relator, a sessão conheceu dos embargos por violação ao disposto no artigo 4º da Lei 8.906 e, no mérito, deu provimento aos embargos para anular os atos processuais praticados a partir da interposição do segundo recurso ordinário, determinando a devolução dos autos ao egrégio Tribunal Regional do Trabalho de origem para que, então, tome as providências que entender devidas, ponto. E fica estabelecido a necessidade, em consequência da intimação pessoal desta decisão ao reclamante. Para que, querendo, constitua advogado nos autos. E fica prejudicado o exame dos embargos interpostos pela reclamada. Prejudicado, perfeito, o exame dos embargos interpostos pela reclamada. Não, o exame dos demais temas constantes dos embargos, não, dos demais temas, prejudicado o exame dos demais temas constantes dos embargos da reclamada. Redator designado para o acórdão, o ministro Vieira de Mello Filho. Senhor presidente, eu fico parcialmente vencido, principalmente depois do esclarecimento do ilustre advogado, ou seja, o reclamante mudou para outro advogado, o advogado não tinha poderes, o recurso não foi efetivamente atingir a sua finalidade, a irregularidade de representação, eu já declararia de imediato o trânsito em julgado, como foi proposto pelo ministro Bito Pereira. Vencido em parte o ministro Ives Gandra, que desde logo proclamava o trânsito em julgado da sentença. Presidente, eu pediria as notas degravadas do julgamento para poder elaborar. Notas degravadas deste julgamento para o ministro Vieira de Mello Filho, redator do acórdão. E não perca no próximo bloco. A empresa pode propor acordo para pagar 20% de multa sobre o FGTS, ao invés de 40%? A resposta em 1 minuto. Até já. Nossa equipe foi às ruas tirar as dúvidas da população. Veja a pergunta do agricultor Manuel Vaz. Fui mandado embora sem justa causa. A empresa só quer pagar 20% em vez dos 40%. Isso é legal? O fundo de garantia por tempo de serviço é aquele valor que é depositado todo mês, um percentual. Se você é demitido, trabalhador, sem justa causa, você tem direito a mais 40% sobre este valor depositado. Se você tem R$100 depositado, você tem direito a receber 100 mais 40%, 140, por exemplo. Se você é demitido por justa causa, você não tem direito a esse percentual. O percentual é uma forma de compensação ou de indenização pelo fato de você ter sido demitido sem aviso, sem saber, de uma forma repentina. Há uma terceira hipótese, que é quando o trabalhador é demitido por culpa recíproca, ou seja, teve culpa do empregado e teve culpa do empregador. E só aí, nessa hipótese, ou no caso de força maior, é que o trabalhador recebe 20%. Portanto, resumindo, se você foi demitido sem justa causa, você deve receber 40% de percentual a mais
do que está depositado na sua conta de FGTS. E nada menos do que isso. Uma prática simples e que tem ajudado a resolver conflitos e desafogar os tribunais. Eu estou falando da conciliação. Veja agora no quadro Memória como esta prática surgiu na Justiça do Trabalho e o que ela tem provocado. Mediar conflitos e ajudar a desafogar os tribunais. Essas são algumas atribuições da prática conhecida no judiciário como conciliação. A primeira lei que trouxe o conceito é de 1973 e diz: compete ao juiz analisar o processo e tentar a qualquer tempo conciliar as duas partes. A prática é simples e começou a funcionar assim. As duas partes envolvidas na ação, ou seja, o autor e a pessoa que é acusada, comunicam ao tribunal onde o processo tramita a vontade de realizar o acordo. Em seguida, é marcada uma audiência com o conciliador, que vai mediar as propostas. Pode ser o próprio juiz que analisa o caso ou ainda estudantes de direito que estejam cursando no mínimo o 3º ano e profissionais das áreas do direito, psicologia, administração, economia, pedagogia ou assistência social. O acordo, que deve ser aprovado por ambas as partes, encerra o processo judicial. As partes, quando elas conciliam, elas podem chegar a um acordo, então há um pagamento ou há uma entrega de uma prestação qualquer, e aí aquilo encerra efetivamente o processo. O juiz homologa o acordo e coloca um fim no processo. Depois da década de 70, outras legislações também se dedicaram a tratar o tema. A própria Constituição Federal de 1988 atribui ao juiz a função de implementar alternativas jurisdicionais mais ágeis com a finalidade de promover a chamada pacificação social. Em 1990, a prática ganhou reforço com o Código de Defesa do Consumidor. A conciliação passou a ser usada pelos PROCONs de todo o país como a primeira ferramenta responsável pela solução de conflitos entre as partes. Se o acordo não for realizado, aí sim, são impostas multas ou outras sanções administrativas. Na Justiça do Trabalho, a conciliação é tratada na CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. O artigo 764 diz: os dissídios individuais ou coletivos serão sujeitos à conciliação. O termo que for assinado entre as partes vale como decisão e não será mais possível recorrer à justiça, com exceção aos casos relacionados à previdência social. Em termos de justiça, isso é um patamar mais avançado de justiça, a gente pode dizer assim, e também é um patamar mais benéfico em ponto de administração do judiciário, porque você resolve uma única rodada de conciliação, você resolve o problema de, às vezes, milhares de pessoas. Em 2006, o Conselho Nacional de Justiça passou a realizar a chamada Semana Nacional da Conciliação. Tribunais de todo o país são responsáveis por realizar audiências em que as partes de um processo tentam um acordo. A iniciativa tem dado bons resultados. Balanço parcial do CNJ mostra que no ano passado, por exemplo, das 223 mil audiências realizadas, 163 mil foram pacificadas. Para reforçar a prática, o Conselho publicou há 2 anos a Resolução 125, que cria a Política Nacional de Conciliação no Judiciário Brasileiro. O documento tem o objetivo de estimular e assegurar a solução de conflitos em todo o país por meio do acordo. Cada região do Brasil cria uma estratégia. No Distrito Federal, o TJDFT possui um núcleo permanente de conciliação. O TV TST termina aqui, mas você pode continuar ligado nas notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelo Twitter, Facebook, YouTube e em tempo real pelo site
tst.jus.br. Na semana que vem tem mais TV TST e eu espero você. Até lá!